Bem, pessoal, aqui nós vamos continuar o capítulo de trabalho e energia. Nesse caso, nós vamos analisar um outro exemplo, onde você tem um movimento ao longo de uma curva. Em um piquenique familiar, você foi encarregado de empurrar seu primo João em um balanço, de acordo com a figura. Então, aqui seria o caso dessa força F aplicada ao João para que ele saísse da posição de equilíbrio e se deslocasse. Seu peso é P e o comprimento da corrente é R, e você empurra João até que as correntes formam um ângulo θ0. Seria esse θ aqui. Para isso, você empurra com a força horizontal variável F, que começa em 0 e cresce gradualmente até um valor suficiente para João e o balanço movam-se lentamente e permaneçam aproximadamente em equilíbrio. Item A. Qual é o trabalho realizado por todas as forças sobre João? Então, tem várias forças atuando. Tem a força F, tem a tensão no balanço, tem o peso. Então, o trabalho realizado por todas essas forças precisa ser calculado. B. Qual é o trabalho realizado pela tensão nas correntes? C. Qual é o trabalho que você realiza ao exercer a força variável F? Despreze os pesos das correntes e do assento. Então, para iniciar esse problema, a primeira coisa é, com base na figura, você desenhar o diagrama de corpo livre. Aqui a gente desenhou o diagrama exatamente nessa posição que o João está, né? Então, a tensão está aqui ao longo da corrente, que é o ângulo θ, ela faz θ com a vertical. Tem o peso atuando na vertical, tem a força F atuando em João. E aí eu decomponho a tensão em duas componentes, uma vertical e outra horizontal. E a força peso já está na vertical e a força F já está na horizontal. Certo? Então, nessa condição aqui, nesse ponto aqui, que você tem uma condição de equilíbrio, o que é que você tem? Você tem um somatório das forças em x igual a zero. Então, o que é que eu tenho em x? A força F na direção x positiva e a tensão na direção negativa, T seno θ igual a zero. Então, eu encontro que F é T seno θ. E em y eu tenho que ter cosseno de θ igual a menos o peso, né? Porque o peso está na direção negativa, então P é T cosseno de θ. Então, dessas duas equações, eu tenho divido uma pela outra, F sobre P é T seno sobre T cosseno, F igual a P tangente de θ, certo? Agora, utilizando uma relação entre o ângulo e o arco, né? Que o arco, né? Que é esse deslocamento aqui que eu vou chamar de D, que no caso aqui eu defini como S, é o raio vezes o ângulo, né? Isso aqui vem, por exemplo, quanto é o comprimento de uma circunferência? 2πr, porque no caso o comprimento da circunferência total, o θ, é 2π, aí dá essa relação 2πr. Se você aplicar para o caso diferencial, um ds, aplica um ds, o r é constante, você fica com dθ. Então, utilizando a definição de trabalho, que é F escalar dl, então isso aqui dá o trabalho igual ao módulo de F, módulo de dl, vezes o cosseno do ângulo entre a força F e o dl, que é θ, né? Então, dá cosseno de θ. Como ds é o próprio dl, né? O deslocamento que eu quero, que é o arco aqui, né? Vai ser ao longo de dl. Então, isso aqui me dá F cosseno de θ ds, né? Tá certo? Aí, substituindo as relações nas integrais, obtendo finalmente o que é que eu vou substituir? F cosseno de ds, quem é F? A gente encontrou do slide anterior, que é P tangente de θ, vezes cosseno de θ, ds é R de θ, né? Tangente é seno sobre cosseno, vezes cosseno. O P e o R são constantes aí dentro da integral, fica com trabalho igual a PR, integral de seno de θ de θ, que é menos cosseno de θ. Substituo o limite superior, menos o limite inferior, menos cosseno de θ, menos com menos cosseno de zero, mais. Isso aqui me dá PR igual, cosseno de zero é 1, vai para lá, fica 1 menos cosseno de θ. Se você analisa os casos limite, né? Por exemplo, θ0 igual a zero. Quanto é que dá esse trabalho? Cosseno de zero é 1, 1 menos 1, 0, 6. Você não fez trabalho nenhum, porque o ângulo está a zero, você nem empurrou o cara, nem se deslocou, né? Não há deslocamento, trabalho nulo. No caso, θ igual a 90, você empurra ele até aqui em cima, né? E aí, cosseno de 90 é zero. O trabalho é simplesmente o valor do peso vezes R, né? Como a gente já calculou, né? É simplesmente caminhar daqui até em cima, deslocar o cara daqui até uma altura R, certo?
Analisando esse fator R, 1 menos cosseno de θ, indica a variação da altura acima do solo. Qualquer variação em θ que você tenha, você está simplesmente escrevendo o trabalho realizado pela força-peso vezes uma altura. Certo? Desculpa. Então, para qualquer ângulo θ, teremos, portanto, o P vezes uma altura. Né? No próximo caso, nesse próximo slide, a gente agora vai calcular os trabalhos de cada uma das forças. Para isso, nós vamos usar a notação vetorial. Né? Então, como a definição de trabalho, eu tenho a força vezes um deslocamento dl, seja ele qual for a força, que no caso vamos calcular da força F, da força peso e da tensão, certo? Então, nós temos que fazer 3 produtos escalares para cada uma das forças que eu for calcular, né? Primeiro eu escrevo quem é dl. dl é ds cosseno θi mais ds seno de θj, né? Decompus dl, aqui está aqui meu dl, decompus ele em ds cosseno de θ, ds seno de θ, certo? Isso porque dl é o próprio ds, certo? O módulo. A tensão, eu tenho t seno θ apontando na direção negativa e t cosseno θ, menos t seno θi, t cosseno θj, né? O peso é menos PJ, que é para baixo, e a força F é FI. Né? Então, diante definição desses vetores, eu simplesmente realizo o produto escalar, né? T escalar dl está aqui, é esse termo, escalar esse outro, pego termo a termo e vejo que esse termo é o negativo desse, né? Então, menos esse mais esse dá zero. Ou seja, era de se esperar, porque a tensão é uma força perpendicular ao deslocamento, ela não está realizando trabalho para o deslocamento do João, certo? Já P escalar dl dá menos PJ vezes dl, que é ds cosseno i, ds seno j, né, seno θj. Isso aqui me dá P escalada dá menos P seno θ ds. E F escalar dl, Fi dá esse termo aqui só sobra esse, porque esse aqui dá zero, que como esse com esse só sobra o j com j, porque o j com i são ortogonais, dá zero. E F escalar da L dá F cosseno θ ds. Agora eu tenho que realizar a integral, né? Então, fazendo a integral utilizando o resultado abaixo, né, que t escalar dl é dado por zero, isso aqui é o resultado que a gente obteve no slide anterior. Trabalho da tensão, zero, né? Trabalho da força-peso, integral de P escalar dl, que é menos P seno θ ds, integrado de 0 a θ zero, né? Essa integral aqui de seno de θ, menos PS integral de seno de θ menos cosseno. Fica menos PR, menos cosseno θ zero, cosseno zero, trabalho negativo realizado para a força peso. Esse trabalho é exatamente o negativo da força F que você faz, né? Você faz uma força F para poder balancear o trabalho da força peso, né? Então, para você deslocar a pessoa até uma altura, você tem que fazer um trabalho igual ao que a força peso faz. Então, o trabalho da força aplicada da F escalar dl, isso aqui é F cosseno θ ds, P tangente de θ cosseno de θ, da integral de seno de θ dθ, que a gente já fez, isso aqui dá WF igual a PR1 menos cosseno θ. Trabalho positivo contrário da força-peso, né? Então, o trabalho que você tem que fazer para deslocar o João tem que ser o contrário do que a força-peso faz sobre o João, né? Então, todos os trabalhos foram calculados. Quando você realiza um trabalho, tá certo? A variável temporal não está presente, né? Então, a definição de trabalho não faz nenhuma referência ao tempo para a realização desse trabalho. Mas é um aspecto importante, né? Você diz, não, eu vou realizar um trabalho, mas em quanto tempo, né? Isso aqui dá uma ideia de potência, né? Então, contudo, às vezes devemos saber o tempo para realizar um determinado trabalho. Essa informação está definida pela potência, né? Então, a potência, quando você vai colocar um motor para encher uma caixa, uma bomba para encher uma caixa, dependendo do tamanho da caixa, você vai ter que dimensionalizar a potência do seu motor. Por quê? Você não vai passar 5 dias esperando que encha a caixa do seu apartamento, da sua casa. Então, você tem que botar um motor grande para poder fazer essa tarefa em pouco tempo. Então, a grandeza que define isso é a potência. A potência é a taxa temporal para a realização de um determinado trabalho. A potência também é um escalar cuja unidade no sistema SI é o watt, que 1 watt é exatamente 1 joule por segundo. Potência média é definida como a variação no trabalho pela variação no tempo. A potência instantânea é o limite disso aqui quando o ΔT, quando o seu tempo vai a zero, você está medindo uma coisa instantaneamente, é dW sobre dt.
E outra forma de representar a potência é partindo da relação do trabalho, né? Que o trabalho é força escalar um deslocamento R. Então, P é dW sobre dt, então a derivada disso no tempo, né, de F escalar R, a derivada de um produto escalar é pela regra da cadeia, a derivada do primeiro escalar o segundo, mais o primeiro escalar a derivada do segundo, né? Como a sua força não muda no tempo, esse termo é zero, né? Então, da potência, sobra só F escalar dr dt, mas dr dt é a velocidade. Então, substituindo essas informações nessa equação, o P, que era F escalar dr dt, fica P igual a F escalar V. Ou seja, a potência, que é a taxa instantânea do trabalho realizado pela força F, pode ser definida como F escalar vezes a velocidade, né? Então, aqui eu tenho um exemplo, né, de um trabalho realizado sobre uma caixa para levantar em 5 segundos. Ou seja, faz diferença se você levanta essa caixa em 5, em 10 ou em 20 segundos, né? O trabalho é o mesmo, só que a potência será menor quando o seu tempo para levantar a caixa é maior, né? Então, quanto menor o tempo, mais rápido você realiza a tarefa, maior a potência para realizar esse trabalho. Aí aqui um exemplo bem pitoresco, né, do que se tem feito em termos de tecnologia para melhorar a potência dos carros, né, que é um exemplo de um carro bem antigo, com diferencial, com tração traseira. Uma das primeiras mudanças que eles fizeram foi tirar essa tração traseira e trazer para a dianteira para que não tivesse nenhum desses mancais, nessas estruturas aqui, perdendo energia ao longo da rotação, né? Então eles trouxeram logo o eixo, sai direto para o eixo dianteiro. Eles trocaram a estrutura, que era de ferro, agora os motores são de alumínio, né? Eles mudaram várias coisas, né? Ventilador elétrico controlado por termostato, que isso aumenta a eficiência do carro, né? Em vez de puxar mais uma correia, botar para o motor, entendeu? O perfil aerodinâmico. Então, tudo isso visando melhorar o rendimento, ou melhorar a potência de veículos automotores.